Emmanuel Macron e Joe Biden mantêm aliança e o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Encontro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, dominado pela invasão da Ucrânia. Kiev pede expulsão da Rússia. Apesar da vitória por 4-2 com a Costa Rica, a Alemanha não segue em frente no Campeonato do Mundo do Qatar. Emmanuel Macron e Joe Biden asseguram que França e Estados Unidos da América continuam aliados, apesar de nem sempre estarem de acordo. Esta quinta-feira, o presidente gaulês foi recebido pelo homólogo norte-americano na Casa Branca. Joe Biden sublinhou que os dois países se comprometem a prestar assistência política, de segurança humanitária e económica durante o tempo que for necessário à Ucrânia. O democrata frisou que vão continuar a lutar contra esta brutalidade, vão continuar a apoiar fortemente o povo ucraniano na defesa das suas casas, das suas famílias, dos seus infantários, dos seus hospitais, da sua soberania, da sua integridade contra a agressão russa. O encontro entre Macron e Biden ocorre um dia depois do francês ter criticado o plano da Casa Branca para acelerar a transição energética dos Estados Unidos, que inclui subsídios diretos à indústria para favorecer os produtos Made in America. Macron referiu que teve uma boa conversa com Biden e que decidiram, em contacto com os outros europeus e a Comissão Europeia, ter um trabalho que deve ser agora técnico, para que, de alguma forma, o efeito dominó que possa ter nos projetos que estão a ser desenvolvidos na Europa possa ser resolvido. Queremos ter êxito juntos, não uns contra os outros, sublinhou ainda o gaulês. França e os Estados Unidos disseram ainda estarem alinhados em relação à China, comprometendo-se a coordenar uma resposta aos desafios colocados pelo regime de Pequim. A invasão russa da Ucrânia está a monopolizar o debate no encontro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que teve início esta quinta-feira em Lodz, na Polónia. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros abriu as hostilidades com um apelo à expulsão da Rússia da OSCE, já que as decisões da organização requerem uma unanimidade e o Kremlin está obviamente a bloquear tudo o que diz respeito à guerra. O presidente polaco Andrzej Duda, anfitrião do encontro, também apontou o dedo ao Kremlin. Os responsáveis pelo crime de agressão, crimes contra a humanidade e genocídio devem ser absolutamente responsabilizados. Só desta forma poderemos restaurar a paz na Europa e evitar atos de agressão no futuro. Banido pela Polónia da participação no encontro, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, não poupou críticas ao Ocidente e à organização. O Ocidente tem tentado há muitos anos privatizar, ou uma expressão mais correta será apoderar-se da OSCE, subjugar esta derradeira plataforma para o diálogo regional. A Polónia afirmou que a OSCE tem a obrigação de defender os seus princípios fundamentais de manutenção de paz e estabilidade e que é Moscovo e não Varsóvia quem tem esvaziado a organização de sentido, bloqueando com a capacidade de veto a maioria do seu trabalho. Os serviços da Base Aérea Militar Espanhola de Torrejón de Ardoz interceptaram esta quinta-feira um envelope semelhante aos que chegaram na quarta à Embaixada Ucraniana em Madrid e a uma empresa de fabrico de armas em Saragoça. Neste momento, a polícia está a avaliar uma possível ligação com a carta enviada à representação diplomática ucraniana, que feriu ligeiramente um funcionário, e a que foi recebida pela empresa de armas Instalasa, que emprega mais de 150 pessoas em 3 fábricas e exporta para mais de 35 países. Também nesta quinta-feira, o Ministério do Interior espanhol revelou que há uma semana o alvo foi a residência do chefe do governo espanhol. O governo de Madrid reforçou a segurança e a proteção das instalações diplomáticas e o Tribunal Nacional de Espanha está a investigar pelo menos o primeiro caso, o explosivo enviado para a embaixada, como um crime de terrorismo. A região de Bakhmut é atualmente palco de alguns dos mais intensos combates no leste da Ucrânia. Através de operações de evacuação organizadas por ONGs e voluntários, grupos de idosos, mulheres e crianças estão a ser deslocados para áreas mais seguras do país.
É assustador. Só os mortos é que não têm medo. Todos queremos viver e ninguém precisa de um trabalhador morto num serviço de evacuação. Enquanto estamos vivos, podemos ajudar. Os últimos 4 dias foram insuportáveis. Voavam projéteis de um lado para o outro. O apartamento dos nossos filhos ficou destruído. É muito duro, emocionalmente. A maior parte dos deslocados saem em comboio em direção a Kiev na esperança de deixar para trás a brutalidade dos combates e bombardeamentos constantes. Um recorde equivalente a perto de 50 mil milhões de euros. Este é o valor que as Nações Unidas precisam para ajudar 339 milhões de pessoas em perto de 70 países no próximo ano. Para conseguir angariar este valor recorde, a ONU lançou um apelo, numa altura em que o mundo enfrenta várias crises. As necessidades estão a aumentar porque fomos atingidos pela guerra na Ucrânia, pela Covid, pelo clima e receio que 2023 venha a ser uma aceleração de todas essas tendências. É por isso que dizemos neste relatório, e em geral, que esperamos que 2023 seja um ano de solidariedade, tal como foi 2022 um ano de sofrimento. Os conflitos, em particular na Ucrânia, têm tido um forte impacto no agravamento da situação económico-social, principalmente na Europa. Prestamos assistência a 13 milhões e 600 mil pessoas na Ucrânia e, claro, como sabem, como vamos para o inverno, a situação não está a melhorar. E o nosso orçamento proposto para a Ucrânia no próximo ano, penso que é o mais elevado da lista. É de 5.100 milhões de dólares para o país e para a região. A guerra na Ucrânia exacerbou também a escassez de alimentos nos países em desenvolvimento. As Nações Unidas afirmam que o mundo está a braços com a maior crise alimentar global da história moderna. Controvérsia na Bélgica em torno de um leilão de caveiras humanas da era colonial. A casa Van der Kinder anunciou na internet e causou uma tal onda de críticas que a venda foi cancelada e, apesar de perder dinheiro, vai devolvê-las à República Democrática do Congo. Estávamos a cumprir a lei, mas há o lado humano. Foi isso que levou muitas pessoas a reagir no Twitter perguntando como se podem vender caveiras humanas. Um deslize imperdoável para os grupos que denunciam abusos da era colonial e que têm inundado as redes sociais com críticas. É uma venda escandalosa, é uma venda de crânios de vítimas da colonização. Este leilão é como matá-los uma segunda vez. Uma situação que contrasta com a tendência atual na política belga. Há quem acredite que chegou o momento de legislar sobre esta matéria. Entramos numa era, eu diria, quase um século de arrependimento. Penso que é tempo de se criar um quadro legal para tratar de toda esta questão. Pouco se sabe sobre a história destas caveiras, para além das anotações que carregam, são restos de um passado colonial sombrio que um século mais tarde a Bélgica tenta alterar. A Alemanha está fora do Campeonato do Mundo de Futebol. Esta quinta-feira sofreu a segunda saída consecutiva na fase de grupos de um campeonato, mesmo depois de vencer a Costa Rica por 4-2. Apesar da vitória, os alemães terminaram no terceiro lugar do Grupo E, 2 pontos atrás do líder Japão, que conseguiu um triunfo impressionante por 2-1 sobre a Espanha. A Croácia empatou com a Bélgica no último jogo do Grupo F. Garantiu a passagem para os oitavos de final. O jogo acabou sem golos. A equipa de Roberto Martínez, que terminou em terceiro lugar na Rússia há 4 anos, fez uma exibição sem brilho. A Bélgica terminou em terceiro lugar do grupo liderado por Marrocos, que irá enfrentar a Espanha nos quartos de final.